Vai. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o nosso segundo vídeo, dia 23. A gente continua a doutrina, a tratar sobre a doutrina do homem, que é chamada de antropologia. A gente está no... Isso tudo é novo para a gente. O Carlos está aprendendo a ser cinegrafista, eu nunca gravei aula, eu acho bem mais fácil, bem melhor na sala de aula, mas a gente vai se ajustando. Os defeitos que houver, vocês podem culpar Ronaldo, Carlos, e a gente vai melhorando nas próximas vezes. Então, a gente começou tratando sobre antropologia, eu já disse para vocês, e a gente levantou algumas questões. Eu vou mandar esses slides para vocês. Há outras questões que são as seguintes: o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Vocês se lembram de Gênesis 1:26? Esse versículo dá a entender o quê? Que ser a imagem e semelhança de Deus significa que o homem tem traços do Criador e o representa. Na verdade, já falei isso para vocês. E quanto ao que ocorreu na queda, o que a gente precisa se lembrar não só da criação, a gente precisa ter em mente a questão da queda também. Da criação e também a queda. Na queda, vários elementos de sua semelhança com Deus se perderam. O homem foi totalmente tocado, afetado pelo pecado, em todas as suas faculdades, em todas as áreas, por assim dizer, do seu ser. Então, outras perguntas seriam: qual o plano de Deus para o homem em Cristo? E aí a gente tem Gálatas 3:10, 2 Coríntios 3:18, vocês vão ver nos slides, Romanos 8:29. O plano de Deus, então, é a nossa gradual recuperação, da semelhança com Deus. Por isso Cristo veio ao mundo. Quando uma pessoa é convertida, ela, por assim dizer, ela volta ao normal em termos da sua natureza, e na medida em que ela se santifica, ela vai parecendo-se mais com Cristo. Na verdade, santificação significa ser parecido com Cristo. E quando isso se dará completamente? Isso começa quando dá justificação. Agora, só vai terminar quando dá a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca será 100% santo aqui, impecável, sem mácula, sem defeito nenhum. Por mais que você se santifique, e se pareça com Cristo, você vai lutar contra as suas emoções, contra a sua estabilidade, contra os seus pensamentos, com uma série de inimigos que forem aparecendo, que fazem parte do velho homem. Então, as semelhanças do homem em relação a Deus são várias. Eu vou apontar aqui algumas para vocês. A gente pode falar sobre numerar aqui, moralidade. Deus é um ser moral, o homem é um ser moral também. Ele tem uma natureza moral, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele tem uma sensibilidade também. Isso é outro traço da semelhança do homem com Deus. Ele tem espiritualidade. E ele tem inteligência, que na história da filosofia, com Aristóteles, filósofo grego antigo, ele preferiu o termo racionalidade. O que, segundo ele, o que distinguiria o homem das outras criaturas, dos animais, era a racionalidade. O homem é uma criatura racional. E além disso, o homem tem uma capacidade de relacionamento. Ele foi criado como um ser gregário, sociável. Salomão, em Provérbios 18:1, diz: o solitário busca os seus próprios interesses. Então, na redenção do homem, ele é, mesmo antes da redenção,
ele se relaciona, e na redenção, quando, na condição de redimido, tendo sido reconciliado com Deus, ele faz parte de uma grande comunidade, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Agora, estou correndo, vocês vão ler aqui no nosso scroll, nosso livro texto, e o que vocês estão lendo vai complementar isso. Depois eu vou entrar nesse livro de Paulo Anglada, Imago Dei, e no outro do autor Anthony Hockman, Criados à Imagem e Semelhança de Deus. Para complementar e enriquecer mais os nossos estudos, são livros que vocês podem adquirir. Agora, o que Sproul trata aqui já nos dá a base, aquilo de que vocês precisam saber, de maneira bem simples. Então, quanto à natureza do homem, a natureza do homem, o apagador não está aqui, mas enfim, eu vou escrever aqui desse lado. Quanto à natureza do homem, há 3 ideias que merecem ser destacadas aqui. Quanto à natureza do homem, a primeira delas é o que os teólogos chamam de dicotomia. Dicotomia. A segunda é tricotomia. E a terceira é monismo. Pronto. Eita, acabou. Ah, tá aqui o apagador. Pronto, ótimo. Obrigado, Carlos. Deixa eu apagar isso aqui para não misturar, para não confundir vocês, certo? Então, aqui você tem, aqui é quanto à natureza do homem. Isso aqui é da palavra grega para 2, isso aqui 3, isso aqui 1. Não está na ordem, né? Mas tudo bem, não tem problema. O que é que ensina a teoria chamada dicotomia? São teorias explicativas da natureza humana. A tricotomia diz que o homem é constituído de 3 partes, como a expressão aqui, o prefixo tri indica. O outro termo, dicotomia, di significa 2. O homem é composto por 2 partes. E monismo é a ideia de que é uma parte só, monos, que significa monos. Então, na tricotomia, a gente teria 3 elementos, 3 partes constituintes: corpo, alma e espírito. Na dicotomia, há apenas 2: corpo e alma ou espírito. E na visão monista, o homem é um único elemento e que seu corpo é a própria pessoa. Então é por isso que é monismo, um elemento só. Então, aqui a gente tem muitas coisas para discutir. A visão tradicional, pessoal, mais histórica, é essa. Aqui se vê em teólogos antigos, como por exemplo em Agostinho. Agora, a diferença básica aqui, uma fez 2 elementos e outra 3,